Então, primeiramente, a gente deixar claro o que é o afilamento. O afilamento ele vai ser dado pela relação da corda na ponta, tá? Corda na ponta, pela corda na raiz. Então, se eu tenho um afilamento que é 1, eu vou ter que a minha asa possui a corda constante, ou seja, uma asa retangular. Se eu tenho um afilamento que é 0,25, isso quer dizer que a corda na ponta ela é 1/4 da corda na raiz, tá? Essa diferença de afilamento ela vai afetar a distribuição de sustentação ao longo da asa. Tá? Então, ela vai causar pouco efeito no CL total. O CL total vai ser afetado pela diferença de eficiência da asa, mas não vai ser afetado tão fortemente quanto os efeitos que a gente viu agora no alongamento. Tá? Se a gente dá uma olhada no CL local, na envergadura, tá? Que é o CL em cada uma das seções da asa, a gente vai ver que numa asa retangular, esse CL possui essa distribuição, possuindo o valor de CL máximo na raiz. Então, quando a gente fala que asas retangulares são boas para a característica de stall, é porque o CL mais alto se encontra na raiz e vai ser essa seção primeiro que vai atingir o CL máximo local e vai estolar. E isso é bom porque você não perde sustentação nas pontas de asa, tá? No caso de asas afiladas, aqui para a asa de 0,25, a gente vai ter um aumento de CL na ponta. Então, se a gente for imaginar que essa seção, à medida que o ângulo de ataque é aumentado, ela vai atingir o CL máximo primeiro, nessa região da envergadura, mais próxima à ponta, é onde está o seu aileron. Então, tem alguns efeitos adversos disso. Você pode ter um stall de ponta de asa assimétrico, tá? Porque quando a aeronave está voando, nem tudo é simétrico, existem rajadas, existe assimetria no próprio voo. Uma asa estola antes que a outra, e aí, devido a esse stall de uma asa antes que a outra, você ainda tem o stall do aileron junto, para asas afiladas. Então, seria uma característica de stall mais indesejável, né? Então, a gente vê esse aumento de CL local. Porém, quando a gente trata de carregamento, que seria a força de sustentação distribuída ao longo da envergadura, a gente vai tratar do CL local vezes a corda local dividido pela corda de referência. E por que eu tenho esse parâmetro aqui? Porque a força de sustentação em cada uma das seções vai ser função da sua corda local. E ela, no final, é dimensionalizada pela corda de referência. Então, no caso da asa trapezoidal, como eu tenho menos corda aqui na ponta de asa, eu vou acabar tendo, apesar de ter um CL mais alto, conforme a gente viu nesse gráfico aqui, eu vou acabar tendo, sim, uma força de sustentação total, um carregamento na asa, que a gente chama de carregamento, esse CL aí, esse carregamento total vai ser menor. Então, a gente vê aqui, no caso de uma asa retangular, tá? Como que é o carregamento. E no caso da asa trapezoidal, esse carregamento aumenta bastante na raiz e ele diminui na ponta, tá? Isso causa, sim, um aumento de eficiência na asa, tá? Então, usualmente, asas afiladas, asas trapezoidais, elas vão ser mais eficientes que asas retangulares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os vórtices, a indução do vórtice de ponta ao longo da envergadura, ela é menor. Então, os alfas induzidos devido a esses vórtices, eles vão ser menores e, com isso, localmente, em cada uma das seções, a DCL de alfa, ela vai ser maior. Da mesma maneira que a gente viu quando aumenta o alongamento, eu aumento a eficiência da asa, eu aumento a minha derivada de DCL de alfa, isso vai acontecer aqui na asa de afilamento em relação a uma asa retangular. No entanto, esse efeito é muito menor do que o efeito que a gente já viu do alongamento, né? É importante ressaltar que o delta alfa induzido devido ao beta, aquele delta alfa geométrico, né, que vai acontecer quando a asa possui diédrico, ele vai ser igual para as duas asas. Então, o efeito que vai sobrar na diferença entre essas duas asas vai ser exatamente o efeito de DCL de alfa e o efeito de carregamento. Então, a asa retangular, conforme a gente já viu nesse gráfico, ela possui mais carregamento, esse gráfico aqui, ela possui mais carregamento na ponta, né? E a asa trapezoidal, ela possui mais carregamento na raiz. Esse aumento de carregamento na ponta, ele vai acabar impactando